Você sabia que ficar em repouso pode ser inimigo da dor lombar? Sobre esse assunto eu falo com o fisioterapeuta, professor universitário Jean-Pierre Guimarães. Jean, dor, especialmente dor na coluna, né, dor nessa região lombar, é algo que incomoda muito. Quanto tempo ela tem que persistir para chamar atenção ou a dor, uma vez sentida, ela já é motivo de alerta? A dor na região lombar tem uma prevalência muito grande, né? Segundo os estudos, mostram que cada indivíduo nesse planeta, pelo menos um episódio, vai ter esse tipo de dor na região lombar. Então é uma incidência muito grande. Então a população vem aumentando, tende a aumentar a prevalência de indivíduos com dor na região lombar. Acima dos 3 meses já é considerado uma situação crônica, então pode ter vários episódios, pode ter aquele primeiro episódio de uma situação aguda no processo, e se essa dor permanecer por mais de 3 meses, ela é considerada crônica. Então eu posso ter uma dor, um episódio isolado e depois ele não acontecer mais. Pnão exatamente. Não é isso necessariamente, ela não marca o início de um problema lombar. Não, assim, existem N fatores que podem contribuir para o processo, porque o sistema é multifatorial. Podemos afirmar que uma lesão anatômica, né, da coluna vertebral é a causa da dor. Então existem N fatores, bastou você, um exemplo, sair de uma condição de um nível de equilíbrio no seu dia a dia, você pode desencadear isso, ou fazer uma atividade que pode gerar um esforço excessivo, tudo isso pode estar contribuindo para o processo. Então você está falando de atividade, uma atividade mal orientada pode provocar dor. Exatamente, mas o que é importante é deixar claro que as pessoas precisam estar sempre em movimento. Né? Mesmo com dor, tenho dor lombar, eu não consigo nem mexer. Nos indivíduos que existe o processo crônico, eles precisam se movimentar dentro de uma possibilidade. Os indivíduos que estão no processo agudo, uma média de 48 horas, precisa respeitar esse processo agudizado, mas dentro disso precisa ser tratado. Da forma medicamentosa, que são os médicos que orientam a conduta, e o tratamento conservador, que está associado à parte medicamentosa e fisioterapêutico. Então tem que estar associado. Então, né? O movimento, passado esse processo agudo em que é acompanhado com medicação, o movimento ele faz parte da recuperação do paciente. Geralmente esse processo agudo, os pacientes respondem muito bem. Até mesmo sem tratamento algum. Quantos indivíduos já tiveram uma dor aguda que não procurou um atendimento, procurou um profissional, médico e fisioterapeuta, e passou sozinho? Porque nós temos que contar com a história natural. A fisiologia do indivíduo trabalha em prol disso. Então a história natural é muito importante. Quando eu trato meus pacientes, eu também tenho que contar com a história natural. O que é a história natural? O organismo produzindo o processo de melhora. E o organismo também tem memória? O organismo, se o cérebro entender que ele está ameaçado, ele pode produzir dor. Então, se ele tiver numa situação que ele vê que ali é prejudicial para ele, ele vai produzir dor em prol de um mecanismo de defesa. Então, a gente tem que fazer a dor é um mecanismo de defesa. Então, todos nós temos que ter. É uma forma de a gente se relacionar com o meio. Está mostrando que algo precisa ser reparado. Então, é importante a gente enfatizar que no processo agudo, dentro daquelas 48 horas, você pode fazer o tratamento, porém dentro de uma possibilidade. E mesmo passadas as 48 horas, o tratamento ele pode ser realizado, mas com efeito progressivo. O que não pode é gerar limitações, porque tem que desenvolver. Se o indivíduo está com dor, ele tem uma alteração funcional. Qual é o objetivo? É devolver a funcionalidade dele. Por isso, nós temos que intervir o quanto antes. E a população ela tem uma orientação cultural de que vem com um processo que tem dor, não mexa. Mas mexer dentro de uma possibilidade, num processo progressivo. Nós temos que entender que hoje o movimento é imprescindível, dentro de possibilidade progressiva. E esse movimento, uma pessoa idosa, né, ela vai deixando de se movimentar. Com o tempo, a falta do movimento, ele vai fazendo com que ela fique cada vez mais limitada. Uma expressão popular, de leigo mesmo. Aquela coisa que não usa atrofia. A musculatura, todos nós no processo fisiológico perdemos massa magra. O que é massa magra? É músculo, como qualquer outro tecido. E isso não é doença, é um processo fisiológico que vai acontecer em todos nós.
Então, vai existir encurtamento muscular se não fizer exercício, vai deixar de ter uma fonte energética melhor. Então, os músculos vão deixar de estar com uma atrofia desejável. Então, gera uma hipotrofia. E essa hipotrofia pode estar contribuindo para o processo. Pode estar, não posso dizer que é a causa, porque existem fatores externos que contribuem para isso. Então, o sedentarismo, Jean, é um perigo. Exatamente, a gente precisa estar em movimento. Eu vou falar muito essa palavra aqui, em movimento. Em movimento, gente, faz uma entrevista em movimento. Dentro de uma possibilidade direcionada para, personalizado para cada pessoa. A gente tenta, da melhor forma, direcionar aos pacientes aquela atividade que lhe gera prazer. Um exemplo, uma pessoa que gosta de fazer uma hidroterapia, e se a pessoa não gosta de água, eu não posso pedir para que ela faça, que ela pode fazer um atendimento e depois não fazer mais. O que é importante é a gente ouvir o paciente, principalmente dos pacientes crônicos. A gente tem que ouvir. A dor é mais persistente. A dor é persistente, tem recorrências, e a gente entender que os pacientes vêm com uma condição chamada nocebo. O que é o nocebo? É ele visualizar todo aquele processo de imagem, entender que aquilo ali é prejudicial e ele ficar com medo de ter outros episódios. Então, assim, a tecnologia, ela pode, em determinados pacientes, ele a partir do momento que ele está vendo a imagem, aí ele vê que, nossa, está tudo inflamado, aquilo ali, essa mensagem, ativar no cérebro dele esse medo e até dor, uma dor meio que psicológica? Digamos que esse é todo um processo de mecanismo de defesa. Existe uma região no cérebro chamada de amígdala cerebral. E essa amígdala cerebral, ela é responsável pela memória e nosso medo. Então, a partir do momento que ela teve um episódio agudo que gerou muita dor, o cérebro armazena aquela informação e, como mecanismo de defesa, vai gerar para ela uma condição que aquilo ali foi prejudicial para ela. O que vai acontecer? Ela não vai querer ter outro episódio, então armazena aquela informação. E ela fica com limitações de movimento, porque ela vai se lembrar do primeiro episódio, somado ao nocebo que a gente volta a falar, que é uma condição que ela, por exemplo, viu a imagem, entende, minha coluna está toda ruim, eu estou com uma coluna como se fosse estou com 50 anos, como se fosse de 90. E, de fato, muitas as condições que a imagem apresenta não condiz com a clínica. E a gente tem que respeitar quem do paciente? A clínica, não a imagem. E esse processo de dor, ele tem um tempo para ser reparado, em média de 6 a 8 semanas. Por isso que os pacientes agudos, eles melhoram bem. E os pacientes crônicos, existe uma informação que está nessa região do cérebro, que eu volto a falar que é a amígdala, como mecanismo de defesa. O que a gente precisa entender é que existe duas vias, uma via de analgesia e uma via de dor. E essas vias precisam estar equilibradas. Uhum. Não está mais aflorada uma condição nem a outra. Não está amortecida e também não dolorida. O que precisa, a analgesia a gente precisa ter. Nós temos um processo analgésico. E esse processo analgésico a gente estimula ele quando está fazendo atividade. Como, por exemplo, com certeza você já deve ter ouvido falar, eu estava numa academia fazendo uma atividade, bati a coxa no local e não senti dor. Depois eu fui para casa, tomei um banho e senti dor. Sim. Então, o famoso sangue quente, que de fato não é sangue quente, é um sistema de analgesia que estava ativado naquele processo. Por isso você vai sentir dor depois de um certo tempo. Essa condição nos indivíduos crônicos está alterada. É preciso equilibrar. Existe uma condição chamada de sensibilização central. A sensibilização central é como se fosse o cérebro tivesse incendiado. Então, dor é um sistema, como outro sistema, respiratório, digestório. E esse sistema está desregulado. Fazendo uma analogia, uma correlação, é como se fosse, você tem um alarme na sua casa e esse alarme está preparado para ser alarmado quando uma pessoa entra. E quando esse alarme está desregulado, passou um mosquito, ele alarma. Então, alarma dizendo, houve alguma alteração, um incêndio, alguém passou. Então, ele não pode ser ativado passando qualquer coisa. E o sistema é dessa forma que a gente tem que entender. E a dor também pode ser assim. Está tão sensível que qualquer coisa, assim, um cisco provoca essa dor. Desencadeia o sistema. O sistema está desregulado. Porque quem promove a dor, quem produz a dor é o cérebro. O cérebro avalia, é para doer ou não é para doer.
né? Então você recebe um estímulo, nem se eu der um beliscão aqui, o cérebro vai avaliar se é para doer ou se não é para doer. Não necessariamente eu preciso ter uma nocicepção. O que é isso? É um estímulo na pele para provocar dor. Tem diversos indivíduos, eu tive um acidente no braço e na hora eu não senti dor, eu senti depois. Então, qual é o primeiro instinto da sobrevivência? Você salvar a sua vida. Depois de um certo tempo você sentiu a dor. Porque aquele momento ali você tinha que resolver suas situações. O cérebro fez isso por você. E aí quando você diz cérebro, a importância de frases, condicionamentos culturais, por exemplo, eu consigo ou eu não consigo? Existe uma forma de ser trabalhado, principalmente nos pacientes que têm uma dor persistente. A gente inicialmente orienta os indivíduos a ter uma educação. O que é educação? Educação em dor. Tenta mostrar para ele que o problema não está ali no tecido, que o problema está a nível do sistema nervoso central. E quando o paciente diz para você assim, Jean, você fala isso porque a dor não é em você. Exatamente. O que você faz? É por isso que tem um processo, o paciente procura você faz uma consulta e você ouve o paciente tentando compreender o que está acontecendo com ele. E nessa forma de você tentar compreender, você vai mostrar para ele que o que tem de mais novo, mais moderno dentro de paciente que tem dores crônicas é fazendo educação em dor. Informando para ele... Educação em dor, que é um termo bem atual, né? Atual, exatamente. Como eu te falei agora há pouco, que acabei de chegar num simpósio internacional falando sobre de dor lombopélvica, que existe um meio da gente tentar prevenir o processo após a primeira recorrência e uma forma de tratar os indivíduos que estão com dores crônicas, que é fazendo a educação em neurociência da dor. Aí os pacientes te procuram, você não vai fazer fisioterapia? Está fazendo a fisioterapia, inicialmente fazendo a educação em dor, para poder gerar um movimento, para poder dessensibilizar aquele sistema nervoso central, como eu volto a falar, que estava fazendo uma correlação leiga, como se estivesse pegando fogo o cérebro. Então, Jean, é algo muito mais complexo que sai do pontual, mas irradia no corpo como um todo. O indivíduo pode ter uma sensibilização central como tendo dores no corpo inteiro, mas principalmente os pacientes que têm dor lombar crônica, que hoje é de grande prevalência, é considerada hoje a 7ª do mundo, a nível mundial. E afasta, né, as pessoas do trabalho, tem todo esse impacto, né, na sociedade como um todo. O impacto porque ela é incapacitante. Então, diversas pessoas deixam de trabalhar por conta dessa incapacitação funcional. E é possível aliviar essa dor e até mesmo em situações eliminar e a pessoa ter 100% de qualidade de vida referente à dor nessa região? É possível melhorar. É possível administrar o problema da seguinte forma. Conviver com a dor e conseguir não ficar impossibilitado de fazer. Existe uma forma de a gente ouvir também em nosso consultório, e até os consultórios médicos, eu tenho muito contato com os médicos, dos pacientes ter o linguajar, de relatar, melhor dizendo, que eu tenho que conviver com a dor. Não é isso. O que a gente precisa entender é que existe um sistema que está desregulado, que precisa ser trabalhado. E esse sistema que precisa ser regulado, como que a gente orienta isso? Fazendo educação em dor, somado a atividades. Então existe a possibilidade. Perdura-se por muito tempo? Depende muito de indivíduo para cada indivíduo. Indivíduos menos motivados tende a ser um pouco mais longo. Mais longo. Indivíduos mais motivados tende a melhorar mais rápido. E o motivado tem muito a ver com a questão subjetiva de cada pessoa. Exatamente. Então a educação em dor também perpassa pelo campo da subjetividade, não só da objetividade ali do tratamento. Exatamente. Um exemplo, essa educação em dor veio para nos mostrar que a alteração está no sistema nervoso central. Que os pacientes mostram o local da dor, estou com uma dor na região das costas. E você faz N tratamentos, toma medicamentos e a dor persiste. Por quê? Porque aonde está sendo tratado não é o local da causa que está produzindo a dor, porque tem uma via que leva a informação para o cérebro e uma via que traz a resposta. E existe uma via que traz a resposta, que também é uma forma sensitiva, que vai lá numa parte do sistema nervoso central, que é a medula espinal, que faz com que não esteja bloqueando aquele processo álgico.
Como que é trabalhado isso? É através de educação em dor e através de atividades. Qual atividade? N atividades. N atividades. E a educação em dor compreende o que, efetivamente, de tratamento? A gente orienta os pacientes têm leituras para fazer em casa, os pacientes são orientados no consultório, mostrando que o sistema está desregulado. Ele faz conscientização, um autoconhecimento. É fazer uma compreensão do processo, de uma forma de relatar para ele, que ele faça um entendimento e ele consiga fazer a percepção da melhor forma. Olha que interessante. Então, o que tem de mais novo hoje, a nível de principalmente dores crônicas, é esse processo de tratamento. E com pesquisas, né, que mostram nos simpósios, com pesquisas e dados que trazem esse feedback do que, colocando em prática esse novo modo de olhar, tem tido mais resultado do que a forma tradicional e convencional. Exatamente. Então, assim, o termo dor psicológica é muito mais amplo do que a gente imagina. E muito mais real do que a gente imagina. E a gente precisa entender que o sistema nervoso central está sensibilizado. Eu estou falando para indivíduos que têm dor crônica. Né? Essa dor persistente, existe um processo de você tê-la novamente. O que precisa é orientar da melhor forma, fazendo um trabalho preventivo. Amenizar o que já existe e preventivo de novos episódios. Você reduz o risco. Se você estiver inativo, as recorrências podem surgir. Então, você com atividade física, você reduz essa possibilidade de ter uma nova recorrência. Por quê? Porque o sistema nervoso central entende que se você tiver uma limitação de determinado movimento e você conseguir vencer a barreira num processo progressivo, ele vai entender que aquela forma de se movimentar que você tinha um medo naquela época, do início do tratamento, ela não é mais uma ameaça para o cérebro. Então ele deixa você trabalhar da melhor forma, mais prazerosa e saudável possível. Jean, a prática de atividade física, ela é indicada em todas as idades, a vida toda? Exatamente, deve fazer parte da nossa vida. Diária? Diária, pode ser intercalada. O que precisa é fazer o movimento. E quando você distrair, fazer coisas boas, passear. Tudo isso é um processo. E movimento aeróbico, muscular, o que é o ideal? Ou isso depende muito de pessoa para pessoa? Não, acho que os dois têm que estar muito sincronizados. Né? A parte caminhada, aeróbica, corrida. Porque assim, a gente com o passar do tempo, adquirindo mais idade, a gente perde massa magra. Com a atividade aeróbica você não ganha isso. Como que você vai fazer isso? Fazendo atividade que tem sobrecarga, dentro de uma possibilidade de indivíduo para cada indivíduo. Isso fortalece toda a nossa estrutura. Isso fortalece a musculatura, fortalece as regiões que estão em processo degenerativo, principalmente os discos intervertebrais, com caminhada, todo aquele processo. Então, é importante mostrar que a atividade é imprescindível. E mostrar que não adianta a gente fazer um trabalho, somente em indivíduos crônicos, digamos que eu vou colocar lá todo mundo na piscina e o tratamento é igual para todo mundo. Não, isso está mais do que provado, a ciência, o tratamento tem que ser personalizado, porque é muito subjetivo. Você me traz uma condição de um diagnóstico, vai me relatar de uma certa situação, e uma outra pessoa com o mesmo diagnóstico vai relatar experiência diferente. Porque dor não é só uma lesão tecidual, e sim uma experiência vivida. Sim, e aí essa informação, né, que a sétima dor, né, mais persistente, mais que a dor lombar, né, no mundo, é uma das principais causas de afastamento do trabalho, e em contrapartida os estudos avançam mostrando essa complexidade da dor, porque ainda muita gente tem dor, é falta de recorrer ao tratamento correto, é falta de atividade física, é falta de informação, porque a dor ainda dor lombar, ainda muito persistente. Existe, assim, os números são significativos. Os números são cada vez maiores, tende a ser maiores. É interessante a gente frisar agora, que foi muito colocado nesse simpósio, os países mais desenvolvidos em relação aos menos desenvolvidos têm maior condição de dores lombares, têm mais acesso à saúde, entre aspas, dizendo. Então, essa condição ela vai aumentar. Os exames cada vez mais sendo solicitados, eu falo em exames em relação ao exame de imagem. Então você disse assim, países mais dores, as pessoas têm mais acesso, conseguem, elas
Os números são mais altos nesses lugares porque os diagnósticos também são mais frequentes população, e a população tem mais acesso e consegue... A população tem mais acesso, a população tem uma tecnologia maior e, de fato, o problema está maior também. Mas, poxa, mas se você tem uma possibilidade de tecnologia maior, mais profissionais e a população com mais dores, é o que vem mostrando a ciência que o tratamento está errado. Por isso está mudando o paradigma. Os países que têm menos acesso a uma condição tecnológica maior, os indivíduos têm menos queixas de dores. Por quê? Porque não tem acesso a todas essas informações. Porque o indivíduo ele guarda as informações tecnológicas, por exemplo, imagem, lá gera um nocebo. O que é isso? É falar que aquela região anatômica é a causa da sua dor. Então a condição é muito fatorial. Então aquele indivíduo olha aquele exame e ele já mesmo fala, tá tudo torto aqui, pronto, já tô com dor. Minha dor tá pior do que... Contribui para o processo. Isso gera uma expectativa dele que ele não pode mais fazer um movimento, pegar nada no chão, porque ele gera uma limitação. Aí o cérebro entende que é uma ameaça. E essa ameaça, ele vai sempre ter limitação naquele movimento e nunca vai conseguir evoluir. Consequência disso, um desuso. Jean, para finalizar, 3 dicas aí para a saúde lombar. É muito assunto para falar com o Jean. Hoje a gente pegou esse assunto específico, eu vou trazer ele outras vezes. A gente vai falar sobre hérnia de disco na próxima entrevista. Bacana, um assunto bastante muito interessante, muito atual. Incidência extremamente relevante. E o que orienta as pessoas é, de fato, procure fazer algo que goste, procure atividades que gerem prazer. Né? Caso essas dores fiquem persistentes, procure um profissional orientado, como médico especialista na área, fisioterapeuta. Lá nos Estados Unidos já tem locais que tem triagem, onde a condição aguda de uma lombalgia passa diretamente, inicialmente para o fisioterapeuta. Se houver uma necessidade, passa para o médico, mostrando que reduziu um custo altíssimo desses indivíduos que têm capacitações com dor lombar. A ideia é movimentar. A ideia é movimentar dentro de todo um processo personalizado. Jean Pierre Guimarães, meu entrevistado de hoje. Gordinho, 20 minutos, mas passou assim.